Bom dia, curioso plantão. Quem falou do curioso plantão caiu do canal Meia Variedade. E o quadro de hoje é a respeito dos times de futebol brasileiro. E o time de hoje é o Atlético Acreano. Então vamos para a vinheta. O Atlético Acreano é um clube brasileiro de futebol da cidade de Rio Branco, no estado do Acre. É considerado um dos principais clubes de futebol do Acre, com um total de 9 conquistas estaduais. O clube foi fundado no dia 27 de abril de 1952, com o nome de Peruti, por comerciantes sírio-libaneses, mas famílias portuguesas que lá se encontraram propuseram um outro nome, visto que não concordavam com a ideia. Após algum debate, foi aceito então o nome atual. Entre os fundadores, Augusto Hidalgo de Lima, Fussi Sartim, Roberto Santos, Mubarak, Lorival Pinho, na verdade, e Omité Pereira de Lima, conhecido como Tassan, Rutifalsen Pereira Santos, Silvio Ferreira, Mário Távora Maciel, Rufino Farias Vieira, Fernando Andrade Pessoa, e a família Diógenes, Terezinha Miquéis e José Pires Miquéis representaram a família Miquéis, na figura do senhor Aristóteles Miquéis e a família Manafiste, através de Samil e Said Manafiste. O roupeiro pioneiro do clube e também massagista foi o Said Manafiste, conhecido por atender os atletas machucados com arnica. Várias outras famílias tiveram passagens importantes e que fazem parte da história do clube, como o Pinho, Ribeiro, Frota e o Bratiota. Com ótimos valores, o Atlético começou a dominar o segundo distrito, que era para ser a verdadeira capital acreana. Não fossem os entraves administrativos com troca de Penálopes por Rio Branco e vice-versa, pela paixão que o time azul e branco causou, carrega consigo a frase glória de um povo, orgulho de uma cidade. No dia de sua fundação, houve o primeiro amistoso diante do Paulifar, visto que o clube já tinha dificuldade. O encontro acabou com a vitória do Atlético Acreano por 1-0 de Félix, um gol de Félix. A primeira equipe do Atlético, o time Celeste, foi campeão no ano da fundação. Operação Gol Contra. Em 26 de março de 2004, jogadores do Atlético com nomes mantidos em sigilo foram alvos da Operação Gol Contra, deflagrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, e que apura a existência de supostos esquemas de manipulação de resultados em jogos de futebol. Os atletas tiveram celulares apreendidos no centro de treinamento Tal do Frota, o Frotão, em Rio Branco. A ação visa desarticular um esquema de manipulação de resultados de partidas de futebol para fins de lucro e apostas esportivas. O primeiro uniforme do clube era preto e branco, com pequenos detalhes verdes em homenagem à comunidade sírio-libanesa, que na época adotava as mesmas cores. De 1952 a 58 e de 61 a 63. Quando foram comprar os uniformes no Rio de Janeiro, os tons pretos e brancos se tornaram azul e brancos. Não havia camisa disponível nessas cores, assim optaram pelo material azul e branco. Logo na primeira camisa de sua história, as costureiras faziam todo o trabalho de costura manual do escudo na camisa. O mascote é o Carlo Cariçó. Seu hino: glorioso Clube Atlético Acreano,
adorado sempre, calor, só. Sempre fostes orgulho da cidade. No gramado fosse sempre o melhor. Defender as cores é teu lema. Ser humilde é tua tradição. O Atlético tem um objetivo: competir para sagrar-se campeão. No tapete verde tu lustras com fé, a torcida aplaude pedindo olé. Bandeiras erguidas estão tremulando. Tu és o orgulho do povo acreano, tuas lindas cores são branco e azul. Anil, para mim tu é o melhor do Brasil. Sempre combatidos, jamais vencido. Tu é nosso orgulho. O autor desse hino é Raimundo Oliveira da Cruz. Antigo estádio do Atlético Acreano, uma extensa área toada pelo Atlético Acreano, o Armando Sopim para os treinos do Calo Cariçó, próximo ao Parque 14 Bis e ao antigo aeroporto do Presidente Médici. Sua inauguração ocorreu apenas em 29 de junho de 1968, como estádio Armando Sopim. Naquele sábado, houve a partida entre os veteranos e atuantes da equipe atleticana. A escalação foram veteranos: Porossucu, Mourão, Poas, Sonas, Pararu, C. Cláudio, Celito, Fernandes Diógenes, Roberto Moisés e Oceano. E o atuante Café Alap, Oliveira, Etilson, Nanico e Parata, conhecido como Célia, Eusébio e Lelé, Toninho, Zé Maria, Victor, Rotomilson, conhecido como Pepe. Os gols foram de Toninho, Lelé e Eusébio para os atuantes, enquanto Sonas descontou para os veteranos. Anos depois, o clube teve Frodão localizado no bairro 15. A inauguração do Frodão no ano de 2017, o Calo Cariçó recebeu reconhecimento do bloco carnavalesco Filato Fusico no concurso de blocos. A história foi contada em forma de samba. Fez a letra. O canto do meu calo anunciou que a fila do Fusico vai passar. Sou fusiqueiro, sou calo cariçó, e ninguém vai me segurar. O canto do meu calo anuncia que a fila do Fusico vai passar. Sou Atlético Acreano, azul e branco triunfal. Canta meu calo nesse carnaval. Quando tudo começou, era Beirute, fundado por Sírio Libaneses. Sua bandeira lá no alto a tremular, a ouvir a voz azul e branco de uma nação. Nossos craques estavam baile no gramado do Frotão, embalados com a saranca do Fefe. E a torcida gritava, gritando: é campeão, é carnaval, é alegria, vem samba ao som da nossa bateria. É mais um gol que vamos marcar, esse ano é campeão, pode apostar. É carnaval, é alegria, sou verde e amarelo e branco da folia. O arco-íris do Fusico completou. Sou fusiqueiro, sou atleticano. Aí, em sua categoria de base de futebol feminino, atualmente o time celeste tem notoriedade nas categorias de base, utilizando grande parte de jogadores da região no elenco profissional, que ganharam o tricampeão acreano sub-20 e representa assim o Acre entre os anos 2011 a 2013, na Copa São Paulo de Futebol Sônia.
A equipe se sagrou campeão estadual juvenil sub-17 na temporada 2018. O Atlético Acreano também possui futebol feminino que mescla atletas dos campos com os que também vivencia as quadras de futsal. Depois de vencer o estadual de 2015, as garotas repetiram a façanha em 2017 e 2018. O Atlético Acreano, em 2016, Galo conquistou a sétima vez o Campeonato Acreano, quebrando o tabu de 25 anos sem título estadual e conseguiu a classificação para a Série T. O Atlético Acreano conquistou o título do Campeonato Acreano no estado de Florestão, em Rio Branco. Na primeira fase, o Alves Celeste ficaram no grupo A1, um grupo que tinha as equipes como Nacional do Amazonas, Senos e Trem. O Atlético ficou em primeiro lugar do grupo com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates. O Galo na segunda fase encarou o Náutico de Roraima. O primeiro jogo em Roraima foi 5-1 para o Galo. Na volta do clube acreano massacrou o Náutico de Roraima por 8-0. Nas oitavas finais, o Galo Caricó enfrentou o Princesas de Solimões. O primeiro jogo no Amazonas ficou um empate de 1-1. O segundo jogo foi no dia 21 de agosto e terminou com vitória do Galo por 3-1 e classificando a classificação acreana nas quartas finais. No sábado, 27 de agosto, o Alves Celeste dominaram o adversário e por pouco não ganharam o Motoclube em pleno Castelão, em São Luís, empatando em 2-2. No domingo, 4 de setembro, o time recebeu os maranhenses com direito a receber recorde de público do Florestão, 7.000 pagantes, 80.000 de renda. Fantástico empate por 0-0 ou 1-1 não foi suficiente para o Galo conseguir o acesso à Série C. Derrota por 2-1 e eliminação nas quartas finais. Mesmo com a frustração do quase de novo, ficou no Acre o reconhecimento de uma ótima campanha quartona nacional, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, logo no jogo de eliminação. A primeira competição do ano para o Atlético Acreano foi a Copa do Brasil. A equipe enfrentou, em 2017 na verdade, A equipe enfrentou na primeira fase o América de Minas Gerais, na quarta-feira, 8 de fevereiro, na Arena da Floresta, concurso de Renan Oliveira, nos 28 minutos do primeiro tempo, e o Almeida, nos 42 minutos do segundo tempo. O Coelho venceu o Galo por 2-0. E Afonso da Face, vale lembrar que na partida contra os mineiros, os acreanos não contaram com seu principal jogador, atacante polaco, lesionado. A partir da temporada 2017, a competição terá 8 fases. Eram 7, sendo as duas primeiras em jogo único, na casa do pior ranqueado, com fantástico empate para os visitantes. O vencedor desse confronto enfrentaria na segunda fase o Murici de Alagoas, que venceu a Juventude do Rio Grande do Sul por 3-1. A estreia no estadual de 2017 foi dia 19 de fevereiro, contra o Humaitá no Florestão. O Galo goleou por 6-1, sendo que no final da rodada terminou na vice-liderança. Neste jogo teve o hat-trick, 3 gols de Sergio. Na segunda rodada, o Atlético venceu a Tirá por 3-0, com uma campanha de 5 vitórias e 2 derrotas, sendo no último dia 9 de fevereiro para o Rio Branco, no Florestão. O Atlético eliminou o primeiro turno na segunda posição. No segundo turno, o campeonato, o Atlético venceu 5 jogos que disputou, inclusive o clássico contra o Rio Branco. Na última rodada, por 2-0, foi campeão por totalizando 15 pontos, 12 gols feitos e nenhum sofrido. Na final, o Galo perdeu para o seu rival no jogo de ida por 1-0, mas no jogo de volta, apesar de sair perdendo no primeiro tempo, virou para cima do Rio Branco 3-1, de forma a conquista octacampeonato acreano. Na Copa FI, o adversário
do Calo nas oitavas da Copa Verde é o Remo. De Belém, o soco de ida na Arena Floresta aconteceu no dia 5 de março e terminou 1-1. Pôs Careca para o Calo e Flamel para o Leão. Os times voltaram se enfrentando no dia 16 de março em Belém, com vitória remista por 4-0. Série D, o Atlético Acreano ficou no grupo A1 com Princesa Solimões, Trem e Real Desportivo. Em sua estreia, o Caricó suportou a pressão do desempenho do descentrosado Trem na segunda-feira, 22 de maio, no Estádio Olímpico Serão, em Macapá, e venceu por 3-2. Eduardo brilhou e marcou 2 vezes. Careca também marcou para o Atlético e Fecto descontou 2 vezes para os donos da casa. Na segunda rodada, venceu o Princesa Solimões no Floresção por 2-1. Na terceira rodada, também Caça goleou os Roraimense do Real Desportivo 5-0, consolidando na liderança do Grupo A1. Foi reportado no programa esportivo espetacular da Rede Globo no dia 11 de junho por ser o Atlético com melhor campanha até então no Brasileirão 2017. No mesmo dia, o Carlos Garçom empatou fora de casa com o Real Desportivo em 2-2 pela quarta rodada da Série T, perdendo 100% de aproveitamento na competição. Na quinta rodada, perdeu para o Armaçonenses por 1-0 fora de casa, e na sexta goleou os Amapaense por 4-0, se classificando como líder do grupo. Na segunda fase, o adversário foi o São Francisco do Pará. Na barra de ida, empate em Santarém por 3-3, em Rio Branco. O Carlos Garçom venceu o duelo e de volta por 3-0, com gols de Careca, Eduardo e Polaco, ambos no segundo tempo, classificando as oitavas finais, onde enfrentaria o Curupi do Tocantins. Nas oitavas finais, resultado inesperado a derrota para o Curupi por 1-0 em Tocantins. Apesar do revés, o Galo não passou a cabeça e goleou no jogo de volta por 3-0 no Florestão. Se classificou às quartas pela segunda vez seguida. O adversário é o São José do Rio Grande do Sul. Nas quartas finais, foi a heroica vitória em Porto Alegre sobre o São José por 1-0, com o gol de Diego logo no primeiro tempo, deixando o Galo a um empate da Série C de 2018. Após um empate em 1-1, a equipe acreana conseguiu a vaga para a Série C no ano que vem, sendo o primeiro acesso nacional do clube e do estado, fazendo história do local. O goleiro acreano Everton Ouro, nas Olimpíadas 2016 pela seleção brasileira, manteve sua física, treinando no Galo. Durante as férias, antes de se apresentar ao Palmeiras, fato esse que tornou o Atlético a grande mais conhecido nacionalmente. O Atlético Acreano fez bonito na Série C, onde terminou em sexto lugar, após ser eliminado nas quartas de finais diante do Cuiabá por 2-0 na ida e 2-2 na partida de volta. Mesmo com o menor orçamento dos 20 participantes da competição, a equipe, segundo o distrito, alcançou resultados memoráveis, com as vitórias sobre Santa Cruz por 2-1, Náutico por 1-0, Remo por 1-0, ABC por 3-0 e 1-0 com o time todo reserva, Juazeirense por 5-0, Botafogo da Paraíba por 1-0 e o Salgueiro de Pernambuco 3-1 e 2-1. Nesse mesmo ano, o clube acreano ficou no empate em 1-1 diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Apesar de dominar boa parte do jogo, não foi suficiente para obter a vitória sobre o clube mineiro e garantir a classificação na próxima fase da competição. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva no inscrito e assista os vídeos até o final. Até meus vídeos. Fui!